Olá, turma, novamente, espero que todos estejam bem. Professor Alain, novamente, disciplina de matemática, novo roteiro, iremos para o nosso 7º roteiro. Vamos ter um assunto, gostaria de explicar para vocês que eu vou tentar, que teremos um recesso, teremos aula essa semana, depois iremos iniciar um recesso e vamos retomar, tá? Depois, para finalizar esse roteiro de vocês, tá? Antes de mais nada, espero que vocês já tenham entendido o nosso modelo do roteiro, de como, passo a passo, para entender melhor o assunto que estamos explicando, tá? Mas vamos lá, vamos tentar, na verdade, colocar o nosso roteiro primeiro aqui para vocês entenderem. Aqui está o nosso roteiro, tá? Como falei, ele é o 7º roteiro da 7ª quinzena. Quinzena, 2 semanas. Aqui ao lado eu coloco o período que ele vai ter com vocês. Como eu disse, tá? Ele vai até o dia 14 até o dia 22. Tá? No dia 22, que seria terça-feira da semana, ele vai parar, tá? Porque nós vamos ter um recesso do dia 23 ao dia 7, tá? Tudo bem? De julho. E vamos retomar, que vai cair numa terça-feira também, na quarta-feira até, na verdade, o domingo. Claro que até sexta-feira, mas aquela questão que eu coloco, quem precisar fazer, tá, no fim de semana, devido à questão de celular, internet, aquele problema todo. Então, vamos lá. Nosso roteiro vai falar agora de razão e proporção. Nós já falamos disso acho que no primeiro roteiro, mas como eu estou seguindo o planejamento que foi dado para a CEMED e para a coordenação da escola, então a gente já está entrando nos assuntos, na verdade, uma revisão junto com o assunto de introdução ao nono ano. Tudo bem? Então, razão e proporção são dois assuntos, mas primeiro se dá razão, que razão nada mais é do que um número fracionário, e proporção é a igualdade de dois números fracionários, onde eu resolvo cruzado, sempre achando o valor de uma letra ou de uma incógnita de um x. Esse multiplica com esse multiplica com esse. E depois forma uma equação do primeiro grau. Beleza? Então é isso. Então, novamente, temos aí o nosso roteiro, bom estudo para vocês, uma introdução. Aqui temos o nosso e-mail, que vocês têm que mandar as devolutivas. Do mesmo jeito, aqui eu boto as datas, como lá em cima, mas vamos lá entrar. Aqui eu vou colocar para vocês, na verdade, os links que vocês têm que, na verdade, de alguns vídeos. Eu vou fazer uma coisa contrária, vou botar vídeos pequenos, no máximo de 5 minutos, 6 minutos, para que vocês entendam o conteúdo, e depois eu irei colocar, na verdade, dentro da aula, aqueles vídeos pequenos de 1 minuto, 2 minutos, de alguns segundos, da Academia Khan. Vamos trabalhar com os dois, tá? Academia Khan e vídeos do YouTube. Tá legal? Tudo bem? Aí você fala, professor, mas o da Academia Khan também é do YouTube. Não, é que o YouTube, a Academia Khan também é do Google. O YouTube é do Google, aí fica tudo sendo a mesma coisa. Tudo bem? Mas vamos lá. A partir de introdução, como vocês já sabem, tem que ser copiado no caderno, que seria o assunto. Razão e proporção. Primeiro iremos entender o que é uma razão. Razão nada mais é do que um número fracionário. É uma relação de um cara em cima e um cara embaixo. Qual é a razão entre A e B? Se eu falei o A primeiro, o A em cima, o B embaixo. Toda razão é uma formação de um número fracionário. O que é, na verdade, uma proporção é ter duas razões, dois números, a igualdade de dois números fracionários. Tá? Então, aqui eu falo o que é uma divisão, mostrando que é uma divisão, dividendo, divisor, consciente. O que é um consciente? Nada mais é do que o resultado de uma divisão. E o resto? Se eu pegar esse, multiplicar com esse e somar o resto, quociente vezes divisor, mais o resto, eu vou ter quem? O dividendo. Então, vocês já estão entendendo. Aí aqui eu tento explicar,
fazendo aquela revisão dos anos anteriores. Aqui eu boto razão, número de meninas e total de alunos. Qual é a razão do número de meninas para o total de alunos? 20/50. Mas por que quem eu falo primeiro vai em cima, quem eu falo segundo vai embaixo? Cuidado, que não é no enunciado, é na pergunta. A gente vai deixar isso bem claro para vocês depois. Tá? Aí aqui eu coloco o que é uma proporção, nada mais é do que uma igualdade de duas razões, tá? E aqui alguns exercícios resolvidos, e aqui está o nosso exercício que tem que ser devolvido até o dia 11 do mês que vem, por causa do nosso recesso. São 8 questões bem simples, aonde vocês vão ter que copiar desde a introdução e chegar na minha resposta nos exercícios, copiar dando um espaço maior no caderno. Depois que terminar de resolver tudo, tira uma foto e manda para o meu e-mail. Tudo bem? Tá? Antes de a gente finalizar esse vídeo, eu queria, na verdade, era compartilhar com vocês uma situação interessante. Tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês algo aqui que eu queria compartilhar com vocês. Era... Tá? Eu queria compartilhar com vocês uma aula que eu tenho sobre, na verdade, esse assunto de vocês. Calma aí, só um instantinho para mim. Tá? Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Está aqui. Tá? Vamos só dar uma olhadinha direitinho em razão e proporção. E regra de três. Regra de três a gente não irá aprender agora, porque regra de três é assunto do 9º ano. Tá? Razão e proporção é uma introdução para a gente aprender regra de três. Se vocês entenderem regra de três, para entender regra de três, tem que aprender proporção. E para aprender proporção, tem que aprender razão. Tá? Então, aqui eu tenho o primeiro. Olha só, bem simples. O que é, na verdade, uma razão? É um cara em cima, um cara embaixo. É uma fração. É uma relação de algo para algo. Qual é a razão de uma distância para o meu cansaço? Então, a minha distância sobre o meu cansaço. Tá? Claro, logicamente, eu posso escrever na forma vertical, a divisão, ou na forma horizontal. 3 dividido por 5 ou 3 dividido por 5, é a mesma coisa. Tá? Então, aqui ele coloca, se cada 20 habitantes, 5 são analfabetos, tá? Então, a razão ficaria o quê? 5 analfabetos para quantas pessoas, quantos habitantes? 20. Agora, por que isso aqui? Porque é simplificar. Toda fração tem que ser simplificada. Isso vocês têm que entender. Moçada, tá? Aqui, um dia de sol para 2 dias de chuva. Um dia de sol para 2 dias de chuva, tá? Tudo bem? 10 alunos, tá? 2 gostam de matemática. Então, 2 alunos para 10 alunos. Então, 2 alunos para 10, simplificando por 2, vai dar 1/5. Vamos lá, devagar. Maria dividir uma pizza entre si. Maria ficou com quatro fatias e João ficou com quantos? 5. Qual é a razão do. Agora, aqui que você vai montar. É na pergunta. Não é no enunciado, é na pergunta. Aqui ele fala: qual a razão entre o número de fatia de Maria. Quem é que ele está falando? O número de fatia de Maria. Então, o número de fatia de Maria tem que ficar em cima. Qual foi o número de fatia de Maria? 4. E o número de fatia de João. Qual é o número de fatia de João? 5. Então, a razão entre um e o outro é 4/5. Mas, mas, professor, não dá para simplificar. Então, é isso aí. Agora, professor, se der para simplificar, vocês vão ter que simplificar. Isso é uma proporção. Pode ver que eu tenho uma razão, uma igualdade de 2 razões. Como é que eu resolvo isso? A vezes D igual a B vezes C. Vocês já fizeram isso. Aí vai ter uma equação do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. Passando de um lado para o outro, faz a operação inversa. Tá? Então, nós já aprendemos, olha lá, faz cruzado, tá? Tudo bem? Não, aprendendo que o A e o D são chamados de extremo. Por que extremo? Porque começa aqui e termina aqui.
E o B e o C são chamados de meio. Mas isso aí é só teoria matemática, não vamos entender. Aí, então, aqui, ó, um probleminha. Numa escola, a proporção entre o número de professores e o número de auxiliares é 16/2. Então, é 16/2. Sabendo que o número total de funcionários é de 108, tá? Opa, aqui está tendo um erro aqui, tá legal? É 108. Quantos professores e quantos auxiliares existem na escola? Aí é só montar aqui devagarinho, que eu para esse áudio não ficar muito. Ah, isso aqui é diretamente. Mostrado o que é diretamente proporcional. Se um cresce, o outro cresce. Beleza? Se eu corro, o meu cansaço aumenta ou diminui? Aumenta. Beleza? Se na verdade, o sol aparece, o dia aquece ou diminui? Quanto maior o sol tiver, maior será o calor. Então, toda vez que eu tenho uma razão de duas coisas, que as duas coisas aumentam ao mesmo tempo ou diminuem ao mesmo tempo, tá? Então, na verdade, eu tenho diretamente. A certa indica. Se uma coisa que eu desconheço aumenta, se a outra também aumenta, é diretamente. Se eu tenho uma coisa que diminui e a outra também diminui, é chamado diretamente proporcional. Olha lá, um pacote de biscoito é R$ 2. 2 pacotes de biscoito vai ser quanto? 4. Então, quanto mais pacote eu comprar, maior será o preço. Isso é diretamente ou inversamente? Diretamente. Tá? Tudo bem? Agora, o que é inverso? O inverso é quando um sobe, o outro diminui. Ou quando um diminui, o outro aumenta. É quando acontece a variação inversamente. Tá? Então, vamos dar um exemplo de inversamente. 1 hora rodado a 120 quilômetros. 2 horas rodado a quanto? A 60 quilômetros. Então, a pergunta é 120. Quanto ele gasta? Ele tem que ter uma distância. Se ele for em 1 hora, logicamente, ele vai correr, beleza? Se ele diminuir o tempo, logicamente, a velocidade dele tem que ser diminuída, para que dê ao mesmo tempo a situação, tá? Tudo bem? Então, aqui também a gente tem uma relação de uma figura que é, na verdade, uma proporcionalidade. Esse lado está para quem? Para esse lado. Assim como essa base maior está para essa base menor. Olha lá, vamos lá. 3 inteiros está para 1/6. Olha lá, 3 está para 1/6. Igual. Agora, se eu comecei desse lado, logicamente, eu tenho que começar aqui. 12 vai estar para quem? Para x. Então, eu formei uma relação de proporcionalidade, está entendendo? Entre duas figuras. E isso aqui é mais a teorema de Tales. A gente vai dar isso aqui depois. Mas aqui a gente tem uma ideia de formar uma proporção. 3 está para 1,6, pode ser que um lado está para o outro, tem que ser idênticos, os dois, claro que aqui é em pé, aqui é um cateto em pé, um cateto aqui, mas a palavra cateto já vai falar Pitágoras, a gente vai falar de outra coisa, tá? Essa base está para essa. Agora é só resolver. 3 vezes x é igual a 1,6 vezes 12. Aí, completando isso aqui, a gente consegue, tá legal? Tudo bem? Então, olha só, um avião percorre 300 quilômetros por hora em 2 horas. Tá? Se aumentar uma velocidade para 400, quanto tempo ele vai fazer? Então, se aumentar a velocidade, logicamente, o que vai acontecer com o tempo? Vai diminuir ou vai aumentar? Vai diminuir. Então, isso aqui é uma questão inversamente proporcional. Aumenta a velocidade, diminui o tempo. Tá? Quanto mais eu andar rápido, eu chego mais rápido ou menos rápido? Mais rápido. Tá? Então, vamos lá. É uma ideia que a gente pode ter aqui. Tá? Então, aqui eu coloco outro exemplo, tá entendendo? De como se resolve aquela situação. E agora aqui uns exercícios. Tá? Então, vamos lá, moçada. Eu acho que eu coloquei o assunto para vocês de uma forma, os exercícios estão mais colocados, mas vamos tentar entender o nosso ponto de vista. Primeiro, vamos resolver assistir os vídeos. Primeiro passo. Tá? Segundo passo é copiar no caderno. E, por último, fazer o exercício, tirando dúvida comigo. Conte comigo, a hora que precisar. Se o grupo tiver fechado, por favor, coloque no privado, tá?
Coloque a pergunta, a dúvida no privado que eu respondo. Se você me autorizar, eu coloco no grupo para que seja uma dúvida para todos, tudo bem? Eu acho que a gente está conseguindo se entrosar, tentar aprender dessa forma remota, que não é fácil, eu entendo para vocês, mas eu acredito que a gente possa conseguir. Um grande abraço para vocês e até a próxima, tá?